Olá, amores, tudo bem? Bem-vindos ao canal Arte Expressão, facilitadora de cura quântica. Eu me chamo Rose Beatriz. Quem está chegando pela primeira vez no canal, eu peço que se inscreva, porque tem muita coisa bacana. Todo dia a gente posta. A gente está numa série muito legal, que é a série As 50 Orações Mais Poderosas do Mundo, e também a leitura, né, a conversa com Jesus até o Natal. Então hoje nós vamos dar sequência à nossa série, então, Conversa com Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. Então sejam todos bem-vindos. Hoje em especial é um dia maravilhoso, porque é um portal de alinhamento, então, dos dois maiores planetas da nossa Via Láctea, e também pela questão energética, né, o poder da energia desse portal. E a partir desse momento, então, a gente consegue sentir essa vibração, essa energia, né, que está no ar, essa energia que nos pede para a gente rever, né, as nossas questões, que pede para a gente rever também os nossos próprios pensamentos e sentimentos, né, e as nossas ações. Porque a gente sabe hoje que o nosso pensamento, ele move montanhas e ele pode sim transformar a gente, as pessoas que estão próximas da gente e o mundo. Então, hoje eu estava refletindo sobre isso, né, quando eu fiz a meditação ali às 15h20, eu acompanhei o canal do Ricardo Tríade, eu acho que é o nome, e muito bacana, né? Porque a gente sabe que foi um momento único. Esse dia é um momento único. E a gente sabe que eu coloquei um áudio no meu grupo, ali no grupo que eu participo e que eu ajudo a administrar, e falando sobre essas questões, né? E a gente sabe que a gente não tá sozinho. E a gente sabe que essa dualidade, ela nunca foi correta e que ela foi implantada pelas forças, né? Pelas sombras que dominaram o planeta Terra dentro dessa matrix, onde a gente não tinha opção senão seguir à risca, senão a gente é excluído da sociedade, né? Mas quando a gente estuda as questões sociais, a gente sabe que são normas que são criadas pelo homem e não por Deus. Então a sociedade ela pode ser mudada sim, e isso depende da coletividade, não depende de político, não depende de governos, não, depende de nós, de nosso poder mental, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir. Não adianta a gente cruzar os braços e a gente ficar esperando que os políticos, que não sei quem, que meu vizinho faça a parte dele, enquanto a gente não faz a nossa parte. Então começa tudo conosco. E a partir do momento que a gente começa a nos olhar, a vigiar mesmo, orar e vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente começa a agir de outra maneira. E a gente começa a propagar no quântico, né? Tudo isso. Então, pensar, sentir e agir de forma mais correta possível, porque a gente sabe que agora é a separação do joio e do trigo e não vai ter volta, gente. As pessoas que não se adaptarem a essa nova frequência do planeta Terra vai ir para outro plano e vai ir para outro orbe, e a gente sabe disso. E eu comentei, né, que o meu filho agora vai fazer o ano que vem 25 anos, e quando eu estava grávida dele, eu já fazia estudo sobre ufologia e eu tive o mérito de poder ver duas naves mães, né, foi feita uma formação, e eu disse para o pessoal que estava comigo, na época o pai do meu filho e mais os vizinhos, que provavelmente tinha naves mães aguardando, porque foi feita uma formação horizontal, né, não na linha do horizonte, né? Mas verticalmente, essas luzes ficaram uma em cima da outra, sobrepostas,
e elas sumiram. E lá naquela época eu já usei o poder do pensamento e da telepatia e comecei a chamar eles. Inclusive meu ex-esposo ainda começou a rir de mim, né? Porque ele era cético, não acreditava. E incrivelmente, eu não estou dizendo que fui eu que chamei, mas incrivelmente as duas naves passaram pelo nosso terreno, por cima da nossa casa, e todos nós que estávamos ali conseguimos ver. Então, gente, não duvide de que tem seres, sim, intergalácticos, que estão bem mais evoluídos do que o planeta Terra e estão aqui conosco nos auxiliando. Então, não tenha medo de pedir ajuda. E se você acredita em Jesus, peça ajuda para ele, ele vai te ouvir. Ok? Então, vamos começar. Respire fundo. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 12 e o 13 já está aí no canal, que foi o primeiro que a gente fez. Então, amanhã a gente não grava e não sobe nada porque já está aí. E aí a gente retorna na quarta-feira com o 14, ok? Então, bem-vindos à série Conversa com Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Então, aí 12 de novo, né? A parábola dos lavradores maus. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-as a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitarão? Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos filhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo, 13 a 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus,
Percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me 1 denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O sacuduceus e a ressurreição. 18:27. Então, os sacuduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laboraiais em grande erro. O grande mandamento, 28-34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Diz-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi, 35-37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizeis os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois é, ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas, 38-40. E, ao ensinar,
Dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre, 41 a 44. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Está feito. Ou namastê. Essa parábola, gente, eu sou só gratidão. Esta parábola, então, esse capítulo, né? O que ele nos mostra? A ganância, né? Nos mostra que o principal é amar a Deus e também ao próximo. E a gente começou esse vídeo falando sobre isso. E eu não tinha lido o capítulo 12 antes hoje. Então, como Deus é bom, né? Como Jesus Cristo nos gratifica com essa bênção. Eu sou só gratidão. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.